Hola, ¿cómo estás? Seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa classe de hoje. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre fechas. O que significa fecha em espanhol? Significa data. Ou seja, a gente vai falar sobre algumas perguntas, como se responde essas perguntas, tudo relacionado a datas. E é um assunto muito importante porque, além da gente ter bastante diferença aí entre português e espanhol, é um conteúdo que tem gente que vai avançando no idioma, vai estudando espanhol e chega lá no intermediário ainda com algumas dúvidas, ainda se enrolando de vez em quando com relação ao uso de certas estruturas para falar as datas. Então, nós vamos tratar desses 3 pontos. La fecha de hoy, ou seja, como é que a gente fala o dia de hoje, a data de hoje? Como é que a gente pergunta que dia é hoje? Como é que se diz que dia é hoje em espanhol? E como é que a gente responde se alguém perguntar? Cumpleaños. Como é que você pergunta, como é que você responde sobre o seu aniversário. E também para você falar de datas com exatidão e períodos imprecisos. Quando você fala assim, por exemplo, em dezembro pretendo fazer tal coisa. Então, você não fala aquela data certinha, com dia e mês, ou dia, mês e ano. Você cita só o mês ou só o ano. E é nesse terceiro ponto que tem muita gente que tem dúvida ou acaba se equivocando ali na estrutura. Então vamos lá que a partir desta aula, no final dessa aula, você não vai mais ter nenhum problema para falar com datas e nem se confundir com essa estrutura aí para falar de datas exatas e imprecisas. Então vamos lá? E para começar, a gente precisa juntar 3 conhecimentos diferentes para conseguir fazer essas estruturas todas com relação às datas. E o primeiro deles é dia da semana, porque é muito comum que em espanhol a gente use o dia da semana antes de falar de datas, tá? Principalmente se a pessoa perguntar que dia é hoje, ou se você quiser perguntar que dia é hoje, a pessoa geralmente responde com o dia da semana, depois o dia do mês e o mês. Então vamos ver aí, dias de la semana. Eu gosto muito dessa historinha aí do Gaturro, que é um personagem argentino, para falar sobre os dias da semana. Evolução do estado de ánimo de la semana. Então, veja aí qual é a carinha dele a cada dia da semana. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Então, sábado e domingo ficou fácil. O fim de semana é igualzinho em português. E lunes, que dia da semana seria lunes? Segunda-feira, né? Coitadinho do gatinho, olha como é que ele tá aí segunda-feira. Resumindo aí, los dias de la semana, temos os dias laborales, que são os dias de trabalho, os dias úteis. Como a gente fala em português, dias úteis. Os dias que a gente trabalha, estuda. Lunes, martes, miércoles, jueves e viernes. Aproveita para repetir aí, vai treinando a pronúncia. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Muito bem. Então, veja que mesmo esse que tem acento aí em miércoles, ele não fica aberto, não muda o som. O em espanhol é sempre fechado. Então, a gente lê miércoles, miércoles, tá? E não miércoles, miércoles. Fecha esse miércoles. E o fim de semana, que muitos jovens falam apenas finde, el finde, que vai ser el finde, que significa fim de semana. Sábado e domingo, igualzinho em português. 2 informações importantes aí sobre os dias da semana em espanhol é que eles são todos masculinos, tá? Então a gente fala el lunes, el martes. Se tiver que usar um artigo, vai ser o el, porque é uma palavra masculina, são todos masculinos. E a segunda observação é que o primeiro dia da semana em espanhol é lunes e não domingo, como a gente faz aqui no Brasil, né? Então, a semana começa com lunes, pela segunda-feira. Agora vamos ver algumas frases utilizando o dia da semana. Se a gente vai falar só assim, hoje é sábado, hoje é segunda-feira, hoje é quarta-feira, a gente usa a estrutura parecidíssima com o português, né? Igualzinha. Hoy, que significa hoje, é miércoles, quarta-feira. Nesse caso aí ficou igualzinho. Hoy es miércoles. Hoje é quarta-feira. Agora olha essa próxima. Então nesse caso já fica um pouco diferente, porque em português nós diríamos ou sexta-feira tenho aula de espanhol,
ou então na sexta-feira tenho aula de espanhol. Então, ou a gente não usa nada antes do dia da semana, ou então a gente vai usar o na segunda, na sexta, no domingo. E o que é esse na? É a preposição em mais o artigo. Em espanhol, não. Nós vamos usar somente o artigo. Então, para a gente falar assim, na segunda-feira eu vou fazer tal coisa, ou sábado fui a uma festa, você vai usar el e o dia da semana. El viernes tengo clase de espanhol. Isso significa que só nessa sexta-feira, na próxima sexta, é que a pessoa vai ter aula de espanhol. Agora, se eu falo assim, los viernes tengo clase de espanhol, quando eu coloco o artigo no plural, los viernes tengo clase de espanhol, agora o sentido já é que toda sexta-feira, às sextas-feiras, eu tenho aula de espanhol. Isso porque terminam com S. Lunes, martes, miércoles, jueves e viernes. As 5 terminam com S. Então, o que acontece nesse caso? O plural e o singular têm a mesma forma. O que vai indicar para a gente se está no plural ou se está no singular é o artigo que a gente usou antes. Então, el viernes é como a gente diria em português na sexta-feira. Se eu digo los viernes, eu quero dizer às sextas-feiras, toda sexta-feira. O segundo conteúdo que a gente precisa saber para falar sobre datas em espanhol é, claro, conhecer os meses do ano. Então, vamos lá, eu vou falando e você repete para a gente treinar a pronúncia, tá bem? Vamos lá. Enero, febrero, março, abril, mayo, junio, julio, agosto, setembro, outubro, novembro, diciembre. Tá? Agora vamos fazer algumas observações aí. Sobre a pronúncia, o R sempre r. Então, março, março. Abril, o L, abril. Setembro, tá com esse asterisco aí do lado e lá embaixo escrito septiembre, porque em espanhol está correto dizer setembro ou septiembre. Pode se escrever e se falar das duas formas, tá? Setembro ou septiembre, septiembre. Se tem o P, precisa pronunciar o P, tá? Igualzinho no mês de outubro aí, que tem um C, octubre, octubre, octubre. Tem que fazer esse C. Ele é fraquinho, mas ele tá ali. Não pode falar outubro, octubre, 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 tá? Tem que ler o C. Se ele tá ali, tem que ler. Continuando aí, la parte 2, temos um pedacinho de um calendário, só para mostrar para vocês aquilo que eu tinha falado, que o primeiro dia da semana é lunes. Vejam aí no calendário. Esse Lzinho aí de lunes, a primeira coluna, é de segunda-feira. Se você tiver um calendário na sua casa, compara só. Geralmente, para nós, essa primeira coluna aí é do domingo, né? Então, em espanhol, começa aí com a coluna de lunes. Segunda-feira. Depois, martes. Miércoles, que tem esse X. Em alguns calendários tem um outro M, tá? E alguns colocam aí o X. Jueves, viernes, sábado e domingo. O terceiro e último conteúdo que a gente precisa conhecer para montar as nossas datas é numerais. Claro que a gente vai precisar falar pelo menos do 1 ao 31 em espanhol quando a gente for falar a data. Que dia é hoje, qual é o dia do nosso aniversário, coisas assim. Então vamos lá conhecer os numerais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Observações aí. Até o 10, veja que não tem nada acentuado. Muitos deles são monossílabos, né? O 1, 2, 3, 6. São poucos os monossílabos em espanhol que são acentuados.
tá? E nesse grupo aí de numerais não tem nenhum que seja acentuado, nenhum monossílabo que seja numeral aí acentuado. Muita atenção aí com relação ao número 6, porque tem gente que confunde, é igualzinho ao português, tá? 6, igualzinho. Agora vamos ver do 11 até o 20, vai repetindo aí. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos lá as observações. 11, 12, 13, 14, 15. Tudo com C, tá? E não com Z. Outra coisa é o 16 que tem acento aí. Olha, o 6 é monossílabo, não vai ter acento. E com relação ao número 20 em espanhol, olha só como é que a gente escreve. É e depois o I. 20, 20, tá? Cuidado para não se confundir, não falar viente. É 20, 20. V-E-I. Agora vamos lá. Do 21 ao 30. Essa é uma observação aí, uma diferença do que a gente observa, né, entre português e espanhol. Até o 30, em espanhol, nós escrevemos uma palavra só. Então, continuando aí, lê comigo. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Muito bem. Então, olha só. Por que que o 16, o 22, o 23 e o 26 são acentuados? Só esses só. Só 16, 22, 23, 26. Porque são palavras que têm a última sílaba como mais forte e termina em S. Essa é uma regra de acentuação em espanhol. Só para te ajudar aí, porque são poucos os números que são acentuados, bem poucos. Então, sabendo essa regrinha, já fica fácil para você não confundir, tá? Então, aquelas palavras que têm a última sílaba como mais forte, que termina em N, S, vogal, em espanhol, são acentuadas. Nos numerais, isso acontece bem pouco, mas é só para você não confundir, te ajudar e a lembrar quais são os que têm acento e a escrever certinho, tá bom? Outra observação aí é quanto ao número 30. Mesma atenção que você precisa ter com 20, tem aí com 30, tá? É com E-I. Então, nós vamos pronunciar 30, 30, e não 30, tá? 30, E-I, 30. E a partir do 31, incluindo este número, é que a gente separa. Coloca 31. E aquele E que nós usamos em português de 30, E1, em espanhol é o Y. É a letra Y que utilizamos. Utilizamos lá Y. 31. 31. Tenta falar aí. 31. E vamos parar aqui no 31. A gente vai trazer outro vídeo depois falando sobre todos os numerais em espanhol, porque tem mais coisas bem diferentes com relação aos números se a gente comparar o português e o espanhol. Mas hoje a gente vai parar aqui no 31. Mas aí você já sabe, então, que a partir desse número, aí a gente vai separar, mas tem uma regrinha também para isso, tá? Não vai ser sempre igual ao português. E agora sim, chegamos a como a gente vai falar as datas em espanhol. Para falar do dia de hoje, la fecha de hoy, tenta falar aí, la fecha de hoy, que significa a data de hoje. Se você quiser perguntar que dia é hoje, em espanhol você pode dizer que dia es hoy? Que dia es hoy? Tenta falar aí. Que dia es hoy? Outra possibilidade, a quantos estamos? A quantos estamos? Outra possibilidade, que fecha tenemos hoy? Que fecha tenemos hoy? Que fecha tenemos hoy? Que fecha tenemos hoy? E aí a pessoa pode responder, hoy es miércoles,
Agora, essa resposta assim, de só de dia da semana, geralmente é quando a pessoa já nota que a sua dificuldade, a sua dúvida é em que dia da semana nós estamos. Agora, se você pergunta que fecha tenemos hoy, a resposta mais comum é que a pessoa responda es miércoles 17 de fevereiro de 2021, que diga o dia da semana, o dia do mês, o mês, tá? Hoy es miércoles 17 de fevereiro de 2021. Ou então, estamos a 17 de fevereiro. Estamos a 17 de fevereiro. Para perguntar e responder sobre o seu aniversário, sobre el cumpleaños, tu fecha de cumpleaños. Para perguntar, você diz, quando es tu cumpleaños? Quando es tu cumpleaños? Ou você pode perguntar também, quando es tu fecha de cumpleaños? E lembra que eu falei que os jovens costumam dizer fin de para se referir ao fim de semana? Então, cumpleaños também é bastante comum que a gente ouça falarem cumple. Mi cumple es... E aí você fala o dia e o mês, tá? É outra possibilidade. Mas essa é uma forma de falar assim, mais informal, mais coloquial, mais entre amigos. Em alguns países existe mais essa tendência de encurtar as palavras. E não são só essas duas, são várias. E aí, para você responder, se alguém te perguntar quando é o seu aniversário, você diz mi cumpleaños es el... E aí você fala a data. Não precisa dizer mi cumpleaños, mas para você falar a data, você pode dizer antes es, el e a data. Tá bom? Então, no caso aí da nossa historinha, mi cumpleaños es el 15 de julio. Mi cumpleaños es el 15 de julio. Veja, então, que é um pouco diferente do português, né? Em português, como é que a gente diria isso? Meu aniversário é... E a gente fala de o quê? No dia tal? Ou é dia tal? Então, para falarmos de datas exatas, uma fecha exacta. Fecha exacta. O que seria isso? Você vai dizer a data certinha, com dia e mês. E aí, nesse caso, olha só como é que a gente fala. El 12 de octubre es el día de la hispanidad. Que curioso! El 12 de octubre se celebra el Día de los Niños en Brasil. Então, antes da gente falar essa data exata, dia e mês, a gente vai usar o artigo masculino, el, tá? Então, vimos aí, se você for falar o dia e o mês, a data certinha, a gente vai usar o el. Antes, se a gente não for falar o dia e o mês, já fica um pouco diferente, olha só. Se você for se referir ao dia da semana, como nós já falamos, você vai usar o el antes. Então, ¿qué vas a hacer el sábado, Lucy? Isso em português diríamos, o que você vai fazer no sábado? Em espanhol, você não vai usar a preposição aí, você vai usar só o artigo, só o el. ¿Qué vas a hacer el sábado, Lucy? Próxima frase. Las clases terminan en junio. Olha só, a gente falou só o mês, não falou o dia. Então, vai ser en junio. Falou só o mês, data imprecisa. En junio. Agora, se ela falasse o dia, las clases terminan el 10 de junio. Aí sim, el 10 de junio. Agora falou só o mês, en. Próximo, el fin de me quedaré en casa. El fin de me quedaré en casa. De novo, se referiu ao dia da semana, ao fim de semana, ao período da semana. Não falou dia e mês, mas se usou o dia da semana ou se referiu ao fim de semana, a gente também só vai usar o artigo. El fin de semana, el fin de. El fin de me quedaré en casa. Próximo exemplo aí. Ojalá pueda viajar en diciembre. Ojalá é uma palavra que em espanhol significa tomara, tomara, Deus queira. É uma coisa que você quer muito. Ojalá pueda viajar en diciembre. De novo, falei só o mês, não citei o dia, a gente vai usar o en diciembre. Agora, mesma coisa, se ela fala o dia, ojalá pueda viajar el 18 de diciembre. Falou o dia, vai usar o el. Então, resumindo tudo que a gente viu nessa aula, vamos usar o el quando a gente se referir a dia da semana, como el martes 13 es un día de mala suerte. Sabia que, na verdade, não é a sexta-feira 13, e sim a terça-feira 13, que é considerada por muitos países onde se fala espanhol um dia de má sorte, um dia de azar?
Também usamos el se a gente for falar dia e mês. Usar aquela data certinha, bem precisa, com dia e mês. La Navidad es el 25 de diciembre. El 8 de septiembre es el cumple de mi amigo. E o en vamos usar para períodos imprecisos. Se a gente não fala a data certinha, dia e mês. Se a gente se refere só ao mês. En febrero se celebra el carnaval en muchos países. En febrero se celebra el carnaval en muchos países. Para você falar só o ano, mesma coisa, vamos usar o en. Nací en 1981. Y el verbo nacer se escribe así en español, solamente com la C. A gente só escreve nascer, o verbo nascer não é com SC, é só com C mesmo em espanhol. Então, nací en 1981. Falei só o ano. Conmemoramos el Día de la Madre en mayo. Me referi somente ao mês, então eu vou usar o en. Agora vem a parte mais importante. Como é que você vai fazer para memorizar tudo isso? Não sei se você tem o hábito de organizar a sua rotina, ter uma agenda, algum lugar, assim, um quadrinho com as coisas que você precisa fazer. Se você tiver, comece a fazer em espanhol. Mesmo que você tenha uma agenda, vai lá no dia da semana, risca o mês e escreve como é em espanhol. Outra coisa que pode te ajudar a fixar essa estrutura é escrever uma lista com as datas de aniversário das pessoas que você gosta, da sua família, dos seus amigos. E aí você vai estar ali exercitando, treinando essa estrutura de datas. Espero que você tenha gostado. Agora é hora de praticar para não esquecer, tá bom? Qualquer dúvida que tenha ficado, deixa aqui nos comentários que a gente vai ajudando e responde. Um besito. Hasta nuestra próxima clase. Adiós.